Ei, amiga, meu sinal Meu tá ruim, cachorro. doutor. Oi, deixa eu só baixar um pouquinho. Olá, boa noite. Boa noite, minha linda! Boa Suba só noite. um pouquinho a sua câmera, Isso sobe que um eu tô pouquinho a falando, eu sua acho que câmera. tá não é? Isso, mais um pouco. Mas é porque eu fui pro Isso. escritório e esqueci o suporte. Aí eu tentei fazer uma adaptação, minha filha, aqui. Mãe sendo mãe, cachorro fugiu, chegou visita, tudo Ai, que aconteceu, eu maravilha! esqueci. Eu Maravilhoso, é assim esqueci. Mas mesmo. tá dando para ver agora, ficou bom? Ficou Dá para ótimo, ver? ficou sim. Se quiser subir, mas você vai chegar para Aqui. trás, vai chegar para Deixa eu chegar para frente. Se quiser trás. subir mais um Isso. pouquinho, isso. Fique à vontade. Sinta-se no divã. Uau. Hoje é nosso dia, né? Isso aí. Parabéns. Muito bom. Parabéns também. É, Parabéns. além de ser nosso dia, porque é aniversário, né, de Freud, quando ele nasceu, então a gente celebra essa data aí, realmente Isso, como que seja um despertar, né, trazer uma isso mesmo. consciência para que a gente venha realmente olhar para dentro, né, porque quando a gente não olha para dentro, a gente acaba por fora repetindo aquilo que a gente não olhou para dentro, então que seja um despertar aí da consciência de todos vocês que estão aí nos acompanhando, então parabéns aí para gente e todas as Uhul! psicanalistas e psicanalistas aí, que hoje é nosso dia. Muito bom. Então, eu queria te Muito. agradecer. Obrigada mais uma vez estar aqui com você. Sempre um prazer, né, estar com você. Essa energia maravilhosa, né? Ela emana essa alegria. Onde ela chega, esse sorrisão, essa alegria, esse astral lá no alto, né? Eu acho legal que Graças vai a eu assim, Deus. ó, mais tranquilinha, e vem a Rosana quente, avivada. E isso que é o legal, né? A gente vai se É, completando. É como um é corpo mesmo. mesmo, né? Cada um tem a sua função. Então, isso é bacana, Verdade. essa completude que a gente conseguiu ter, essa conexão bacana. Então, muito obrigada pelo convite, pelo tema abordado, né? Pelas lives, você está sempre aí empenhada em trazer coisas maravilhosas, assuntos que realmente merecem ser abordados. Então, continue, está sendo muito bom. Sempre que dá, assim, eu acompanho. Eu creio que muitas pessoas, né, têm sido alcançadas aí através de tudo que você tem trazido nas lives. Então, é muito bom, né, cada assunto abordado. Amém. Vamos até mandando aqui, né, para as pessoas. Deixa eu ver se eu consigo Uhum. encaminhar para Enquanto você algumas vai caminhando, eu pessoas que digo muito obrigada, porque também. você, sei da sua agenda, sabe, você é uma querida, não poderia faltar. Falei, meu Deus do céu, tomara que ela consiga. Deu tudo Concorre, corre certo. com o dia. E graças a Deus deu tudo certo. Nossos áudios, você vem com a sua calma, Rosana, oi minha amiga, e aquela calma, aquela delícia, amém. De manhã Nos cedinho, né? abraça Eu com já o seu mandando aquele áudio. áudio, ai, tranquilinha, desse jeito. Deixa eu encaminhar aqui para algumas pessoas, enquanto elas vão chegando. Eu vou me Perfeito. apresentar, né? Eu sou Dani Baroli, filha amada do pai. Eu falo que é o meu maior título, né? Esse, a gente vai falar sobre as mães, mas esse título de filha, né? Sou casada com Caio, tenho duas filhas maravilhosas, a Maria Eduarda de 18, a Maia de 2 aninhos, né? Sou terapeuta de mulheres, eu digo que entre a dor e a cura há um caminho e eu ajudo nesse caminho, né? Que você não está sozinha, então eu estou aqui para realmente pegar e te fazer essa travessia aí nesse caminho entre a dor e a cura, te auxiliar. E tem alguns projetos, né? Eu falo que não vou falar de todos, que a gente acaba fazendo um monte de coisa, mas eu queria deixar o meu queridinho, né? Que é o Café e Comunhão. Porque eu falo que eu posso abrir mão de todos os outros que eu faço, mas o Café e Comunhão é aquele que o Senhor me confiou, né? E ele ali realmente tá o meu tesouro, que tá o meu coração, e eu creio que é uma junção de tudo que eu amo, né? Que é o lar, que eu recebo no meu lar, é a mesa e a palavra de Deus. Então, eu creio que esse é o projeto maior e mais importante que eu tenho. Eu posso abrir mão de todos os outros, pauso, mas o café e comunhão ele permanece, porque é aquilo que o Senhor me confiou, então eu mantenho essa fidelidade, né? Mas vamos que Amém. vamos para a Isso aí. live. Isso Sejam aí, todas mamãe. bem-vindas, vamos entrando. Sejam bem-vindas. Quem Isso está aí, aqui é Dani. mãe, eu acredito, né?
Quem não for já vai Isso aí. pegando conhecimento aí para quando for, que isso é a melhor coisa, né? A gente já se antecipar, não precisar passar por algumas coisas, porque o conhecimento chegou antes, né? Isso é Isso muito mesmo. bom. O conhecimento chegou antes. Então, sejam todas bem-vindas, né? Vamos falar, né? De uma quando cresce, como que é? Quando O filho cresce o filho, cresce, a cresce, cresce mãe uma também mãe. cresce. E aí a gente está Isso, na nesse verdade, processo. Isso aí, isso, na verdade, foi um crescendo. pedido de ajuda. Minha filha está crescendo, me ajuda. Isso aí. E a gente vai crescendo realmente junto com eles, né? Mas a partir do momento que nasce uma mãe, eu creio que junto com isso, né, esse título aí de mãe, né, que nasce uma mãe, acaba nascendo, né, uma culpa também, né? A gente acaba vindo junto com a mãe uma culpa. É, Dani, mas uma culpa é porque a gente acaba carregando algumas coisas, né, alguns pesos, porque que acaba sendo impostos a nós, como se a maternidade ela tivesse um script a seguir, né, de uma mãe perfeita, né? Eu, por exemplo, quando eu tive agora a Maia, já estou numa outra fase, né? Mas eu, quando eu tive a Maria, eu estava num ritmo de trabalho mais intenso, né? Eu era mais jovem, aquela coisa de estar construindo, né? Uma vida, a gente queria conquistar ainda mais coisas, né? Quando você é mais jovem, para alicerçar ainda mais, só eu trabalhava. Então, quando a gente trabalha muito e fala, ué, mas vai trabalhar, quem vai ficar com o filho, né? Aí, se não trabalha, ué, não trabalha, vai ensinar o filho a depender dos outros, É né? verdade. Se come demais, se come pouco, tem que comer comida que dá sustância. O bebê vai nascer magrinho. Se come demais, não tem preocupação. Se malha É, muito, cuidado que pode ter um aborto, pode acontecer alguma coisa. Se não, então são é, coisas que vão, né, trazendo sobre a mãe como um peso, né, que parece que tem um script ali a ser cumprido e que na realidade não tem. Cada um sabe, né, a sua realidade, até porque cada vida é única, cada ser humano é único. E essa é uma dádiva, né, que o Senhor nos fez de maneira única, cada um tem a sua digital. Nós temos a nossa personalidade, como eu falei aqui, temperamentos, e isso que é o bacana da vida, então não tem como, né? Eu tenho um script, eu tenho uma receita de bolo, que é assim como eu fiz com a Maria Eduarda, eu não consigo fazer com a Maia da mesma forma. Primeiro que eu não sou a mesma, né? Porque a vida é cíclica, a maternidade, então, nem se fala, né? E são fases diferentes, né? A fase que eu gerei a Maria, eu estava nos meus 24 aninhos, não, 26 anos. 26 anos, então uma fase bem diferente. Na Maia já foi nos meus 40 anos, naquela transição, né? E eu creio que quando é 40 é uma fase assim muito determinante na vida da mulher. Acho que é uma mudança que a gente assim não está mais se importando com coisas que a gente às vezes se importava, pequenas, com o que vão falar, o que vão dizer. Parece que nos 40 a gente fala assim, não, agora eu vou viver o que me resta, a gente começa a fazer conta, não, agora eu vou viver tudo aquilo que eu tenho vontade mesmo. Tudo, né? Eu vou viver com aquele propósito. Eu não vou mais viver, porque antes, quando a gente é jovem, não, eu preciso fazer tal curso, porque eu sei que aqui eu vou me firmar profissionalmente. Aí dali eu preciso comprar uma casa, eu preciso estar estável. Então era uma outra Dani. A da Maia, eu já fui numa transição de carreira. Eu falei, não, agora eu vou viver pelo meu propósito, porque graças a Deus eu posso. Então começa a se libertar de muitas coisas, né? Tem meu marido verdade. fala, você tá muito diferente com a Maia. Eu falei assim, mas é porque estou diferente, né? A gente muda. Então não tem mais Verdade. como. Ele fala, ai, com a Maria, acho que você estava mais rígida nisso. Eu falei, não é, porque agora a gente também entende que não tem como eu educar ela na mesma fase, da mesma Sim, maneira. É claro que os princípios são os mesmos, meus princípios, né? Os valores, o que eu tenho ali mesmo como a estrutura e alicerce de vida, ele vai permanecer. Só que a forma que eu vou aplicar isso, né, na educação, na maternidade, ele vai ser mudado de acordo com a realidade, né? Até mesmo a sim, gente tem a terapia, a gente tem todas, né, as ferramentas, né, que a gente usa da psicanálise, mas com cada cliente, né, eu só atendo mulheres, eu não sei vocês que atendem homens também, né? Mas eu, no meu caso, com cada mulher, eu vou aplicar de uma maneira diferente, até porque o que ela vai trazer de demanda também é diferente. E elas não são sim, iguais. Então não tem como a gente querer generalizar, né? Não tem sim, como a sim. gente querer generalizar, botar tudo num pacote, né?
e achar que, ah, não, é essa receita aqui do bolo, você bota assim, que vai dar certo dessa forma. E não vai, né? Porque são pessoas realmente diferentes, né? Mas então é realmente sobre isso, né? E eu sempre falo sobre a maternidade, que era a minha única certeza na vida, né? Que eu gostaria de ser mãe. Eu falei sobre a transição de carreira, mas a maternidade era. Eu lembro que na época de escola, meus amigos, o que que vai ser? Ah, você tal coisa. Minha formação é direito, eu não sei se eu já falei com você, mas a minha formação Acho é que a gente tinha direito. falado há um tempo atrás. É, Isso. você Aí é eu uma lembro que eu até. advogada, né? É, Cuidado com a advogada, gente. minha formação é Brincando. direito, né? A Ah, família toda, meu pai era, meu sogro, minha cunhada, meu marido. Aí depois que eu furei a bolha aí e fui para psicanálise, né? Fui me especializando em outras coisas e hoje atendo mulheres. Mas eu lembro que as até, pessoas. rapidinho, até Ah, isso é muito interessante. Até isso que você está sim. falando contribui muito, porque a escolha dos pais, geralmente, para os filhos, eles podem até seguir, mas depois eles vão fazer aquilo que está no coração deles. Deles. Por Isso é. mais que a gente tente ali influenciar e falar, eles vão fazer o que está no coração deles. Porque isso acaba, às vezes, sendo um erro, digamos assim. É claro que a gente, como mãe, sempre quer o melhor. Vou falar mães porque o tema é mulher, então eu não vou nem citar o pai aqui. Mas, assim, a gente, Sim, como mãe, sempre quer o melhor, né, para os nossos filhos. E, às vezes, a gente, no intuito de querer o melhor, a gente acaba idealizando nos nossos filhos coisas que a gente gostaria de ter vivido. Idealizado em sim. nós não vivemos aquilo, aí a gente acaba aí querendo que o filho siga aquele espelho de idealização e realização que seria nosso. Então, isso que a gente precisa ter também bem claro, entendeu? Para não ter, não fazer como se fosse uma obrigação deles sobre isso, né? O importante é a gente apontar os caminhos, né? Mas deixar que a escolha realmente seja deles. Eu lembro que a Maria Eduarda está fazendo medicina, né? Mas desde pequenininha ela sempre quis. Desde pequenininha. Ela Legal. fala, assim como eu falo que a minha única certeza era a maternidade, que eu falava meus amigos, você isso, aquilo. Eu falo, não, eu quero ser mãe. Era a minha única certeza. Ela fala da medicina, ela sempre quis. Eu falei, filha, esse é um sonho teu, né? Vamos em busca desse sonho, né? Eu creio que as coisas vão se encaminhar para que você consiga realmente realizar. E hoje ela pode, né, tá realizando aquilo que ela idealizou lá atrás, né? Muito. E eu tinha essa certeza, né? Que eu Muito gostaria de bom. ser mãe. Então, quando eu engravidei dela, como eu tinha muito isso que pulsava em mim, essa certeza, era algo que eu sonhava, que eu idealizava, eu acabava tendo a maternidade, não romantizando, eu não queria nem usar essa palavra de romantizar, mas eu acabava assim tendo, porque era algo que eu sonhei muito, então eu estava assim muito realizada com aquilo. Eu acabei, tipo assim, sempre tendo uma leveza naquilo, porque era algo que eu sonhei muito. Eu até fui descobrir que eu tive, não consegui engravidar, enfim, quando eu fui para retirar um ovário, eu engravidei, tem todo um processo aí, uma história por trás, mas eu consegui engravidar dela, tentando Uhum. durante 5 anos, fazendo tratamento, enfim. Então era algo que eu sonhava, que eu idealizava já de lá de trás, então eu tinha maternidade como algo leve. Como o pessoal brinca, tá romantizando, mas não era isso, porque era algo que eu sonhei muito, então eu estava muito realizada com aquilo. Mas quando eu Uhum. passei a fazer esse projeto Café e Comunhão e eu passei a lidar mais direto com as mulheres e sair daquela bolha da minha vida e depois indo para os atendimentos, consultório, dia a dia, o que que eu passei a observar? Que aquilo ali não era uma realidade da grande maioria, né? Que aquilo que eu vivia, porque aquilo, quando a gente parece que você está realizando ali um sonho, você não está nem preocupado Com os com outros. as dificuldades. Porque, tipo assim, eu tô fazendo igual o Nernista fala, tô fazendo uma grande obra. Então, o que vem falando, as coisas que vem, parece que você, tipo assim, botei aquela venda, não, eu tô com foco naquele sonho ali. Então, eu não tinha isso, eu tinha realmente como uma leveza. Mas quando eu passei a ouvir essas mulheres no café, a ouvir as mulheres no consultório, tá, o dia a dia com elas, eu vi que isso daí não era uma realidade da grande maioria, né? E elas carregavam essa culpa, carregavam muito medo, né? Então eu passei a entender, né, todas essas dores dessas mulheres.
E vi, porque às vezes a gente tem muito assim, porque eu vivo aquilo ali, acha que as pessoas vão viver igual. Às Todo vezes, eu não mundo vou está falar vivendo. sobre isso, É. porque a pessoa já tem conhecimento sobre isso. Mas às vezes que é óbvio para você, não é óbvio para o outro. Então, Sim, às vezes a verdade. gente tem muito isso, porque eu vivo, acho que todo mundo está. E eu passei a perceber que realmente não estavam, né? E eu passei a ver que a maternidade, ela cansa, porque as mulheres chegavam cansadas. A maternidade frustrava. E a maternidade tinha esses julgamentos, né? Que as pessoas vinham. Então era o quê? São pesos invisíveis que as mulheres tinham que lidar com tudo isso. E eu falei, uau, né? Como que pode? Aí a gente começou a o quê? Eu comecei a ajudar essas mulheres, né? Porque eu não atendo criança, eu não atendo adolescente, até porque eu acho que quando eles vão, né? Eles vão porque os pais, né, no caso, no nosso caso que está falando para a mãe, mas a mãe que o levou, porque a mãe que, né, viu algo que estava precisando cuidar, e eu creio que você chamou esse tema porque tem sido uma demanda que possa estar chegando até você. Eu não sei, você Sim. atende criança e adolescente? Atendo adolescente. Ainda não Atende? atendi criança, criança já me chamaram para criança, mas ainda não, eu estou me preparando para isso, mas adolescente sim. Então, Já, eu não vou. inclusive, atendi. É, E realmente é uma realidade que você está falando. então, porque eu não gosto de atender, porque geralmente a gente vai ter que cuidar da mãe, porque é algo Sim, sistêmico. sim, Entendeu? com E a certeza. mãe bota ali pra gente meio que salvar aquele adolescente, só que ela às vezes não quer olhar para ela. Ela não quer olhar para aquela dor, porque ela precisa se curar. De nada adianta eu ir cuidar de um adolescente. Vamos lá, que o adolescente chegou para mim, hoje eu sou uma médica e ele chegou para mim com uma alergia, né? Eu vou lá, cuido daquela alergia e ele vai voltar para casa num ambiente completamente empoeirado, sujo. Não adianta nada do que eu dei para ele ali. Nada da medicação, nenhuma instrução, porque ele voltou para o ambiente sujo. Então a alergia Uhum. dele vai voltar, né? Porque ele está ali no ambiente tóxico. Assim, para mim, é o tratamento, porque de nada adianta eu cuidar do adolescente se a mãe ali não está disposta a se olhar, né? A se cuidar. É, nesse caso, a mãe já estava em terapia e me Isso. pediu para poder atender. Aí sim, realmente faz Aí, muito muito sentido sentido, você é. pegar, porque você está com a família, né? Basicamente, Isso. você está naquele atendimento familiar. Então, assim, o que você está falando tem muita pertinência. É muito bom a gente deixar claro É, isso, porque às vezes a pessoa ela entra em contato para o outro. Sempre, isso. sempre entra em contato É. comigo falando, ah, pode ser meu marido, pode ser meu. Tá, ele quer, ele deseja. Eu Então, sempre faço essa pergunta. Até onde ele sabe que está ocorrendo esse contato. Ele isso. mostrou interesse. A pessoa ela precisa ter interesse, senão É. não vai acontecer nada. Porque senão ela vai voltar para esse ambiente tóxico e não vai ter o Isso, resultado. Entendeu? E a gente sempre tá, ainda mais a mulher, né? A mulher tem muito isso de proteção, de salvar, de ajudar. Aí quer salvar o outro, quer salvar todo mundo, mas não isso. salva a si. Isso, Entendeu? oxe, eu tô pegando direto com isso. Direto, pego direto casos de Isso. salvadoras da pátria. Pátria, Atenção, salvadoras, venham para essa live. isso aí. Só que o Salvador já veio, né? Já veio, Então, mas Deus não não impõe na gente. precisa mais. Não precisa. Então, justamente isso. Deus não impõe em nós essa culpa, esse peso que a gente tenta carregar. E hoje, nessa live, é justamente para isso. Para a gente livrar, né, essas mães do quê? De todo esse script da culpa. E saber É, que elas que são a roteirista da vida delas. E qual o script que elas vão escrever da própria história? Por isso que nós estamos aqui hoje, entendeu? E Deus não traz isso. Eu fico pensando, educar um filho é dificílimo, né? Tem os nossos desafios, nós sabemos. Agora, você imagina quão desafiador é educar um filho, imagina Maria educando Jesus. Porque a é, gente tem que instruir de uma maneira tão sábia. Imagina ela instruir ele, que seria que dá instrução para todo mundo, né? Ele é o é. Salvador, ele que instruía, onde ele passava, ele que ensinava. Eu fico pensando, eu tenho a Maia de 4 anos. A Maia faz cada pergunta que eu falo, da onde ela tirou isso?
Imagina Jesus com a sabedoria dele. Então, quanto, É, né, a gente fica pensando assim, imagina Maria, quanto ela também não se sentiu às vezes, né, ali, ai, como que eu vou às vezes um pouco incapacitado, quando muitas das vezes a gente se sente, né, como mãe. Então, a gente está aqui hoje para geralmente para realmente o quê? Encorajar cada uma dessas mães, porque a gente, como mãe, precisa de coragem para é lidar verdade. naquilo que o Senhor nos confiou, que são os nossos filhos, né? E a gente vai prestar conta deles, são É, que a gente realmente tenha coragem, verdade. tenha sabedoria. E Deus, ele não vai escolher aquela mãe perfeita, aquela que sabe tudo, não, até porque ninguém sabe, a gente não sabe, a gente está em É, constante aprendizado, aperfeiçoamento, crescimento. E um bom exemplo disso é Maria, que ele escolheu uma jovem, né? Que a gente vai olhar naturalmente, estaria totalmente incapacitada, né? Naturalmente falando. Mas aí a gente vê isso é justamente para tirar o quê? Para tirar o peso e para trazer leveza, né? Sobre as nossas vidas. Eu estou lendo um livro, até isso daqui, A Geração Ansiosa. Não sei se você legal, já ouviu falar ótimo. sobre ele, que a Já gente ouvi está falar super dele. protegendo nossos filhos, né, do mundo real e acaba a gente não protegendo os filhos da internet. E falando nisso de mães que às vezes a gente se sente incapacitada, falando que saída que eu vou dar para isso? Porque às vezes a gente pensa, tá tão difícil. Eu queria ler um trecho de um relato de uma mãe, de uma jovem de 14 anos, né? Ela Pode até ler, fala que amiga. isso, que por causa da internet os jovens estão perdendo quase toda uma vida, né? E aqui ela diz, aqui, que ela tem uma filha de 14 anos, a filha tem um vício da internet e fica muito no Instagram, né? E para controlar o Uhum, acesso da menina à rede social, ela experimentava o quê? Aqueles programas de monitoramento para limitar o uso dos aplicativos. Foi a saída uhum. que ela encontrou. Pensa no desespero da mãe, que a gente, como mãe, a gente quer usar Caramba, tudo. O que tem de ferramenta para a gente usar, né, para trazer assim mais leveza, para trazer direção, a gente vai querer. A mãe fez isso. E o que que acontece? A Emily, né, que é a filha dela, o que que ela aprendeu? A burlar o que a mãe tinha dado. E numa dessas crises que ela ficava quando a mãe limitava o uso, ela conseguiu tirar, pegar o celular, tirar esse aplicativo, né, de que a mãe conseguia monitorar, e a mãe conseguiu ver o que que tinha acontecido com ela, e a mãe foi, tomou o telefone e falou: então você vai ficar sem o uso, né, das redes. E o que que ela fez? Ameaçou tirar a própria vida. meu Deus, Aí misericórdia. pensa, a gente como mãe, a gente fica assim, e o que que eu faço? Permito o celular Tadinho. então? Ou deixa a minha filha tirar a vida, né? Porque a gente já pensa logo, que já vem No logo aquela extremo. culpa, aquele medo, aquele É, julgamento. Aí já começa, entendeu? Aí se eu não deixar, se eu deixar, isso é certo, isso não é. Então, assim, não tem como a gente julgar. E a mãe, o que que a mãe fez? Ela falou: a minha única solução é mudar o tempo para uma ilha deserta. Mas como que a gente vive, né? É que ela diz: como que eu vou mudar para uma ilha deserta? Não vai viver mais? A mãe não trabalha, a filha não estuda, não se socializa, não tem como. Entendeu? Então não tem como a gente se isolar vivendo numa bolha. A gente está vivendo no mundo e a gente precisa o quê? Tentar equilibrar e tentar entender o que que a mãe começou a fazer. Começou a buscar, ela botou ela em acampamentos para ficar sem eletrônico. E botou ela só com celular simples. Aí a mãe falou que percebeu que ela voltou a ser quem ela era antes. Então a entendi. internet tem roubado muito isso. A mãe falou: eu não tenho como botar ela numa ilha deserta e eu ficar ali, porque a gente não vive numa bolha. Então a gente precisa se Sim. adaptar a essa realidade. E a gente precisa encontrar o que? Esse ponto de equilíbrio, né? Agora, Encontrar. até complementando isso, a Carmen comentou aqui sobre Ana Freud, muito bem comentado, Uhum. falando sobre a influência dos pais na formação do ego. A nossa responsabilidade, ela é psíquica. Hoje, a figura de autoridade mudou, não é aquela questão coercitiva, mas é aquela questão de influência, de persuasão até. Então, muitas Então, das vezes, a falta que existe em casa, há um suprimento fora. E esse fora não está sendo mais fora de casa. Tanto é que o seu exemplo do livro aí foi é, dentro do Instagram que ela foi se munindo de isso informações, aí. uma atrás da outra, gerando a dopamina, E o isso tudo dentro de excesso, né? casa, entendeu? Ela não estava fora. Dentro Então, de casa. um lugar seguro, né? Isso aí. Protegida, Então, às vezes até mesmo na presença dos pais.
Isso aí. Boa noite, Eduardo! Nosso amigo Eduardo chegou, Boa Eduardo. noite. Boa noite. E aí o que acontece? Essa influência psíquica é importantíssima. Nós precisamos trabalhar muito a conversa, porque nem a sociedade não é mais na época que você teve a Maria, né? É. E nem a sociedade é mais a mesma na época que eu tive a Rebeca. Eu tive a Rebeca com 40. Amiga, esse ano eu vou fazer 50. Ai, eu estou muito feliz. E eu me lembro, quando eu tive a Rebeca, eu tive pouco leite. E aí, na maternidade, a própria enfermeira me acusou de não querer amamentar minha filha. Você não sabe Olha. como aquilo me machucou. Porque eu queria amamentar, a Rebeca chorou muito, passou muita fome chorando, até eu entender que era fome, eu não sabia. Saía pouquíssimo leite, a enfermeira, dá leite para essa criança, dá leite, gritando comigo como se eu fosse uma filha dela. E eu falei, gente, eu quero amamentar. Eu não sabia de nada, né? Porque junto com a criança nasce uma mãe, A ela mãe. não recebe Isso. manual de instrução. Então, E aí eu queria muito, então, aquela fase oral, até que Freud chama, né? Que é o iniciozinho dali, daquele vínculo do bebê, eu vínculo. quase não Isso. tive. Entendeu? Fui substituído por uma mamadeira e eu fiquei muito traumatizada com aquilo. Então, Depois aí eu nisso você acaba superei. carregando uma culpa, eu não sou a mãe tão boa, eu não consegui amamentar e eu vou perder a minha conexão com a filha. Isso é o que as mães mais sentem quando não amamentam. Que aí fica aquela É, cobrança, ai, aquela conexão, porque diz que a conexão vem com a amamentação, então eu não vou ter, como que eu vou criar essa conexão? E não é sobre isso. E quando o filho realmente nossa, nasce, você falou aí da parte psíquica, ele não tem essa distinção, né, dele em si e do mundo. Então a mãe é o quê? É o espelho, que são as isso pessoas aí, mais verdade. próximas, né? Aqui, voltando, a gente está falando para a mãe, então a mãe é o espelho. Então tudo que ele vai ter de referência, né, esse bebê, essa criança, vai ter de referência é a mãe. E que tipo de Sim. mãe, né? Que tipo de adulto nós estamos sendo? Que os nossos filhos vão querer ser amanhã. Por isso que eu falo, a gente precisa sempre voltar a olhar para si. E isso é um exercício muito difícil e desafiador, porque a gente sempre quer olhar para o outro, que é mais fácil, do que É, olhar para verdade. si, entendeu? E a É gente precisa verdade. criar essa conexão realmente com o filho, igual você falou, do silêncio, né, que dá o distanciamento. Antigamente, a gente, esse silêncio era o que tinha o respeito. Ah, não vou falar, eu vou silenciar, que eu vou ter o respeito, então eu me calo. Hoje em dia, quando a gente se cala e tem esse silêncio, a gente vai fazer o quê? Um afastamento emocional com os nossos filhos. Verdade. E é justamente o que a gente não quer. A gente quer criar o quê? Vínculo. E o vínculo a gente cria se relacionando. O Sim. silêncio a gente vai criar muro. E no relacionamento a gente vai criar ponte, né? Vai criar essa conexão. E eu sempre falo, os pais não perdem os filhos, né? A mãe não perde o filho na adolescência. Ela vai perder na infância, aonde É não criou isso. esse vínculo, aonde não foi criado essa conexão. Se isso não foi bem alicerçado ali, quando crescer, aquilo vai se perder, porque aí vem qualquer outro, aquilo ali não foi firmado, não foi. Porque é muito incrível, tipo assim, é tão bom, igual quando eu vejo minha filha, qualquer coisa ela vai ligar, mãe, tu não sabe, eu tava doida pra te contar isso que aconteceu. Não espera nem chegar. E é isso é Porque eu falo, gente, maravilhoso. mães, para de criticar. Entendeu, filho? Você já É, tiver aquela idade. É claro que a gente vai ouvir, vai discernir, a gente vai orientar, filha. Não é bem assim, não é por esse caminho. Mas a gente tem que parar de ser crítica, de se colocar um pouco no lugar do outro e entender que talvez hoje você não faria assim, porque você tem uma maturidade. Hoje você não falaria assim. Hoje você não pensaria assim. Só que lá atrás, como foi? Aí agora você quer, com o olhar de hoje, criticar. E não. Não, filha, que bacana isso, mas ó, você pode fazer dessa forma. Não, entendeu? A gente ir ajeitando e parar de querer criticar. Eu falo, gente, não ouça criticando, ouça, acolha, e aí vocês é, vão aparando as arestas e direcionando onde tinha que direcionar. Hoje ela com 18 anos chega e fala, mãe, eu posso dormir com você? Gente, isso é uma bênção. isso Meu aí, é filho quer se verdade. isolar naquele quarto, eu falo, gente, eu venho ensinar a vida. Porque, tipo assim, a gente vê e fala, isso é uma coisa boa de não. Ai, mãe, tô sentindo tanta falta, quero deitar com você. Falo, claro que pode, filha, sempre tem lugar para você aqui. Então a gente vê que a Sim, gente realmente venceu nessas pequenas coisas. Que não vai querer sim, buscar fora.
porque dentro está abastecida, dentro tem acolhimento, dentro tem... Porque a gente só vai buscar fora quando dentro não tem. Entendeu? Verdade. Dificilmente você vai buscar fora quando se tem dentro. E isso serve até para todo tipo de relacionamento, até casamento, tudo. Sim, verdade. Eu vou falar sobre Amizade, isso. Não. tudo. Se a gente for ver, entendeu? Então, que tipo de adulto, né? Que tipo de mãe nós estamos querendo ser para os nossos filhos? Então, que a gente venha realmente estar se avaliando, né? Porque tem um livro que eu gosto muito, que Gente, é da Brené Brown, né? Ela fala muito sobre vulnerabilidade. E ela fala que educar filhos é muito mais sobre quem nós somos, né? Do que realmente sobre aquela fala, né? Do que. Então a gente tem que se preocupar mais. Eu até anotei, trouxe um ponto aqui. A maternidade é muito mais que como eu vou fazer para educar meus filhos, é mais o que eu vou ser para que os meus filhos sejam. Porque às é vezes a gente verdade. fala, mas a gente não está tendo ações correspondentes àquela fala dos nossos É filhos também. verdade. É aquele caso de que, não minta, chegou alguém e fala que a mamãe não tá. É isso Tá mesmo, isso aí. entendendo? Então a Sim, há educação, esse escaneamento. isso, a educação é muito mais pelo aquilo que nós somos. Eu sempre falo de tudo, até espiritualmente aqui em casa. Eu nunca fiquei, Maria, você tem. Com a Maia eu faço porque ela só tem 4, então ela ainda não tem que amadurecer. Mas eu não ficava, filha, você tem que fazer devocional, não. Eu fazia com ela, a gente era uma coisa habitual. Aí hoje em dia, né? Hoje em dia não, anos, ela já grande. Eu vejo ela fazendo sozinha, a gente fala, pô, que bacana, por quê? Porque aquilo ali ela via eu fazendo, eu fazia com ela. Então foi algo que foi sendo construído. Hoje a Maia sabe que antes de ela ligar qualquer dispositivo eletrônico, quando acorda, seja TV, o que for, ela sabe que ela tem que orar. Falou, orou? Porque a gente acordou. É o fôlego de Isso, vida. O fôlego de vida é um despertou, presente. O dia de isso hoje se chama mesmo. presente porque é um presente que Deus nos concedeu. O Sim, que que eu vou fazer com esse verdade. presente que é hoje? Vou acordar de qualquer jeito, rolando o feed do celular, ligando uma TV, me alimentando de coisas que não vão fazer o meu dia ir para um bom caminho. Então eu falo, orou, ora. Ela ora, rapidinho do jeito dela. Abençoa meu dia, minha família. Obrigada porque eu acordei. Aquela oração rápida, porque ela tem 4 anos. Mas Sim, ora, vai oração é, mecânica? Vai, eu falo, seja intencional até que se torne natural. E ela vai é nessa. isso aí. E eu vou nessa intencionalidade com ela, porque depois ela vai seguir o caminho dela. E esse que é o bacana da mãe, deixar o filho seguir o caminho, porque a gente também tem essa dificuldade, né? A É, gente quer é. segurar, a gente, a Então, gente. essa é a questão, esse é o ponto alto da live. Por quê? Quando o filho cresce, muitas das vezes a É, gente demora a entender que ele cresceu. E a gente isso. ainda quer tratar como criança. E ele já começa a fazer escolhas, já começa a falar, não, mãe. Aí você, como assim não? Aí você pensa, mas quando era pequenininho, não falava assim, não fazia assado. Então, esse conflito interno que a mãe tem, e é necessário sim um acompanhamento terapêutico no É, crescimento do filho, porque você precisa crescer junto. Nós precisamos crescer junto. Então, às vezes, a gente quer se agarrar ao filho como se ele tivesse a obrigação de ficar na barra da nossa saia. E não, ele precisa alçar voos. Foi aquilo que você falou, preparar para a independência. Só isso que aí. nem isso nos é ensinado, não nos é ensinado. Não, Nós temos que fazer isso na prática. prática. Aí dói, né? Aí dói, Dói porque muito, a gente amiga. acha que tá criando. Ui, a gente acha que tá criando pra gente, na realidade não é, né? A gente está Isso, criando é igual o amor. O amor a gente precisa realmente soltar. Isso que é o bacana, né? Soltar. E isso. foi o que eu falei, igual o da cama. Eu soltei, mas aí como foi, ela estava tão bem aqui, ela tão bem, né? Conectada. A gente não criou muro, né? Na nossa relação de mãe e filha, a gente foi realmente criando ponte. Porque quando sente qualquer coisa, ou aquela falta, ou não tá num dia tão bom, posso deitar com você? Eu posso isso. Aí a gente vê que é bacana, mas a gente precisa soltar. Porque senão a gente quer botar um travesseiro para quando o filho for cair, que é pequenininho, vai cair no travesseiro para proteger. Só que não é. E a gente aprende realmente como que a gente cresce. A
A gente cresce é nos desertos da vida, né? Ninguém vai crescer Verdade. no dia bom, a gente vai crescer nesses desertos. Então, é necessário que a gente oriente nossos filhos, mas que deixam eles ter essas experiências, né? Deles, ter os desertos, ter os desafios, ter as frustrações, ter os É tédios. É desapegar. porque hoje em É, dia a gente... Ah, não, pode falar, meu amor. tá. Aqui até o Hoje... Eduardo falou, criar laços e nunca o medo. Isso, Isso que nós estamos falando, perfeito, isso Eduardo. Isso aí. mesmo. É. E a Isso gente mesmo. acaba tendo, Fala, a amor. mãe tem muito isso, medo de perder o filho, medo do mundo, medo de repetir as histórias de dores. Ai, tudo que eu passei, mas eu Isso. sofri tanto, eu tive isso, eu fui aquilo. Principalmente as mães, mulheres foram violentadas. Aí fica com aquela proteção excessiva. Aí é tanto medo, e isso vai acabando que afastando o filho. Porque você ficar com tanto medo, aí você não permite nem que o filho venha conversar, venha falar. É igual você fez uma. Até depois eu quero até aprender como é aquilo. Você botou nossa live, você foi falando na frente, aí falou das gírias agora, né? Dos momentos, né? Menina, Six, seven, six. eu vou ter que ter um dicionário dos Não. adolescentes. Então, Cada mas hora é um negócio. É cat cada hora side, é uma é six coisa. seven, é pink up, mas é Não. inglês. É engraçado que é tudo inglês. É É pink áurea, up, é não sei o quê. farmar, mãe, farmar aura. Farmal, Sabe o que é aura? E me dá uma farmal. aula. Sabe o que é aura? Eu falei, aura eu sei. Então, a gente Então, vai ganhar mas ponto. isso é o que eles têm para criar ali uma identidade, é o laço emocional. Então, se a mãe também tem isso, mas ele está falando isso, eu vou ter isso como distanciamento, que a gente não precisa saber o significado dessas gírias. Não precisa. É claro que a gente Isso. pode se inteirar, mas o que a gente Mas, precisa é o acolhimento emocional. Essas falas, a gente precisa entender que eles não estão falando para se distanciar da gente. Estão falando porque é uma maneira de pertencer. E se a gente for olhar de tempos em tempos, até na nossa época, tinha músicas, tinha roupas, tinha algumas gírias que a gente usava também para pertencer àquele grupo. Porque o senso de isso pertencimento é aí. legítimo de todo ser humano. Todo ser humano precisa pertencer. Agora, se a mãe achar que o filho está fazendo isso porque está se afastando de mim, levando para o outro lado, por isso que eu falo que a mãe precisa se curar, né? Porque quando a gente se entende, quando a gente está bem com a nossa própria história, a gente elabora ali, a gente não precisa tentar controlar a história do filho. A gente vai levar dessa maneira realmente leve. Não, isso daí é que é o momento. O momento tá assim, é o senso de pertencimento, faz parte, é legítimo, entendeu? E eu não preciso saber essas traduções todas, mas eu preciso fazer com que o meu filho entenda que aqui é o lugar seguro, que ele pertence aqui, independente dessas pautas lá fora, né? E quando o filho ele não tem isso seguro, não tem essa identidade firmada em casa, ele realmente vai procurar e quando você vê, criou esse abismo, ele vai pertencer a outras coisas. Então, que a gente realmente, como ele falou aí, não crie com esse medo, né? Mas que a gente venha entender, não, filho, é uma fase. Só que agora potencializa mais por conta da internet. Então, esse É verdade. alcance acaba sendo com mais pessoas e dá uma visibilidade muito maior, né? Que antes não tinha, antes era mais o boca a boca. Eu lembro quando eu fui a Verdade. primeira vez para Disney, eu namorava, que é o meu marido, né? Na época eu fui com 14 anos. Para eu falar com ele, eu mandei cartão postal. Então imagina hoje em Olha, dia essas gírias para o cartão postal até chegar. Entendeu? Aí vai demorar, não é que não tinha, sempre teve essas coisas. Só que é hoje em dia a verdade. proporção é tudo muito maior. Se a gente for ver, a gente tinha nossa girezinha, tinha as músicas que era É, daquele grupo que pertencia, tinha as roupinhas, era os look, não sei o quê. Na minha é, época era aquelas calças lá embaixo. Era lá embaixo, né? Hoje em dia as calças são aqui em cima, maravilha, é cabe verdade. tudo. Mas na minha época era bem lá embaixo, com o bico de Era a fora, barriga de... barriga de fora, entendeu? Era É piercing no verdade. umbigo, entendeu? E eu É sei os amigos mesmo. aqui que tá vendo ligação. Tá. Então eu usava, era a calça lá embaixo, era piercing no umbigo, eu É, usava também. E o bacana é. disso tudo é que minha mãe, eu cresci em lar evangélico, mas minha mãe sempre deixou a gente, entendeu? Eu lembro que até uma vez tinha um grupinho no meu bairro, todo mundo fazendo a primeira comunhão e tal. Eu falei, mãe, eu bem quero ir. Aí ela, você quer ir? Pode ir.
vai lá fazer primeira comunhão. Eu fui na missa. Chegou, falei, voltei para casa e falei, mãe, não tem nada a ver. Não gostei, não é para mim. É para eles. Se ela não tivesse deixado eu ir, isso de tudo. Era festinha, era um show. Sempre com discernimento, orientação, mas ela ia, acho que depois ela, né? Mas sempre deixou. Eu não gosto muito desse negócio. Não pode isso e aquilo, isso é proibido, A não sei o que. Não, por que proibição que é. você quer tal coisa? Porque eu É, sempre gosto de fazer pergunta. O porquê você quer tal coisa? O porquê quer isso? Porque eu sempre falo com os meus filhos, cada escolha que você tiver vai ter uma consequência daquilo. sim. Então a gente tem que entender isso. Não, você não pode, não vai, porque antigamente era assim, é porque eu sou mãe, eu mando, não e acabou. É. Hoje em Não é dia não não. tem mais. Hoje em dia não tem mais eu não mando e acabou. A gente precisa ter essa conexão antes e falar, não é porque eu não mando e acabou. Por que que você quer? A gente tentar entender e mostrar, ó, essa escolha aqui vai trazer essa consequência, entendeu? Então não é que ser É, permissiva. Não, a gente vai dar um limite, entendeu? Mas é um limite assim, orientando, não aquela rigidez, porque aquela rigidez que a gente, né, se criava antigamente, ela vai acabar afastando. sim, Entendeu? com certeza. Vai E é o que está afastar. Então, acontecendo. e esse equilíbrio que a gente tenta buscar, ele vai construir uma segurança. E a segurança, né, que o filho precisa para desenvolver, entendeu? Isso mesmo. Até a Carmen Emocionalmente, em falou todas as aqui. áreas. A São os Carmen mais contribuiu seguros, aqui né? uma quantidade, Fala. falou que nós somos a pista. Ó, ela falou que os filhos são os aviões e nós, como mães e pais, né, somos a pista. E maravilha, é isso Isso mesmo. aí. Nós, nós que demos acesso, né? Isso aí. Aí a gente vai Muito. saber, de acordo com a gente, se esse avião vai decolar ou não. Isso aí, Como que tá perfeito. sendo, Isso é maravilhoso. Essa live tá maravilhosa. Merece um entendeu? corte essa parte. É. Como que Calça tá? cocotá. Calça cocotá que a gente usava, que o Eduardo Ah, falou, era era? calça Botava aí? cocotá. Então eu não lembro. Nem sabia que tinha nome. Também não sabia. Eu lembro que era lá embaixo, mas eu usava. Com a barriguinha de fora, porque eu podia, né, botar a barriga sarada. Sarada de O fora. Karen falou que a gente está farmando aura. Ah, viu aí? Então nós estávamos nessa daí. E esse que é o bacana, a gente, tipo assim, se divertir com eles, porque é uma fase, gente, e vai É, passar. Ninguém vai isso ficar um mesmo. eterno adolescente. Entendeu? E isso que a É, gente precisa entender. Então, educar não é aquilo que a gente viveu, é ter consciência do que eu quero para o meu filho, de que eu quero com a maternidade. Então, a gente precisa compreender essas coisas, né? Então, eu vou ter que, quando o filho cresce, a mãe também é convidada a crescer emocionalmente, internamente e silenciosamente. Porque foi como eu falei, a é, vida é cíclica, ela não é estática, a maternidade também não. Vai existir a fase do bebê, igual você falou aí do seu filho, quando é o bebê, ele é completamente dependente, né? Por mais que você não é. desse o peito, mas você que tinha que dar o alimento. Se você não desse, Sim, ela ia morrer de fome. é Então é verdade. total dependência. E até para a criança, isso daí vai mudando também. A gente fala só da mãe, mas a criança vai tendo, porque ela vai ter que tirar aquela dependência dela ali, aí vai para a adolescência, que começa a ter a independência, começa a ter as escolhas, essa mais formação da identidade, né? Desses valores. Pensa que para a mãe é difícil, mas para eles também. É um mundo Sim, novo, onde eles estão tentando se conhecer, se encontrar, e tão jovens já pensando qual a profissão que eu vou seguir, qual carreira que eu vou, o que eu vou fazer, o que eu não vou. Essa fase a gente teve aqui em casa também, minha filha. Por mais que ela queria, né, sempre quis a medicina, mas aí ela começa, já estou ficando mais velha, daqui a pouco sou eu por mim, né? Porque ela falou, mãe, agora não vai ter mais eu. Até lembra até que eu fui pegar o documento dela na escola do ensino médio, só que ela já tinha completado 18 anos e eu não pude assinar. Aí ela, uhum, mãe, então agora sou eu mesmo. Tipo assim, eu fui, mas eu não pude assinar, teve que ser ela. Aí ela falou, eu nem sei se eu tô pronta para tanta responsabilidade, porque agora eu não posso mais colocar, vamos supor, a culpa, ah, não, porque é minha mãe que decidiu. A minha mãe que isso. escolheu. Não, agora sou eu. E será que essa minha escolha vai ser boa? Qual vai ser o fruto dessa escolha que eu tive? Então pensa, para a gente é difícil e para eles. É verdade. É mesmo. Uma brilhante Entendeu? reflexão. Amiga, eu estou preocupada com o seu horário. Eu acho que já vai dar 7h20.
Aqui, ó, já são 7h20. Eu quero te agradecer, viu? Estou preocupada aqui, estou ligadinha no Não, mas horário por vamos conta que do dá tempo. tempo. Então, essa Ah, então dinâmica tá. toda que a gente falou das gírias, então, não é o filho que vai se afastando da mãe. É a dinâmica que vai mudando. E a gente precisa entender que a criança era totalmente dependente, o adolescente já não vai ser tanto. Então, não é que ele se afastou, é a dinâmica que mudou. E se ali na Uhum. infância você não criou tanta conexão, aí por isso você vai tentar esse afastamento. Por isso que eu falo, eu sei que a gente trabalha, a gente tem um monte de atividade, a gente tem uma vida, né, mais corrida, nós mulheres são tantas demandas, mas quando tiver ali, é o que eu falo, não precisa, porque de nada adianta também, eu não trabalho fora, mas eu fico em casa. Só que fica em casa trabalhando tanto e emocionalmente não está ali disponível para o filho. De nada adianta, Verdade, verdade, entendeu? verdade mesmo. Então, o importante é, eu vou ter meia hora todo dia do meu dia, mas eu vou estar ali inteira de presença. Eu Sim. lembro, a minha filha, ela é muito, até porque a gente aqui trata muito essa linguagem, né, do amor, e a Maria Eduarda é muito de tempo, realmente, de qualidade. Então, eu ficava assim, se eu Uhum. fosse assistir um filme com ela, e eu pegasse o telefone, que é o controle, né, mas o telefone, ouvisse alguma coisa, mãe, aquilo ali, tipo assim, já matava ela. Então, era o filme, é o filme. Eu, ela e o filme. Por quê? Porque ali ela sentia totalmente acolhida. Esse é o meu tempo, realmente, com a minha mãe. Então, ela tá parando, tá pausando tudo e o filho sabe disso. Ele entende isso. Então, que independente, né, das dinâmicas familiares aí, mas que quando a gente estiver junto, a gente realmente esteja presente, né? Sim, Inteiras. E não, tipo assim, eu tô aqui, porque senão a gente fica muito conectada com quem tá distante, com quem tá perto, a gente tá muito longe, né? Então a é internet também verdade. tem isso, né? E a gente precisa usar, assim como essa mãe do livro falou, né, de um lado ruim da filha, mas a gente também precisa entender o quão bom é essa ferramenta que nós temos, né? E Sim, se a, e se a gente for ver, a gente precisa saber usar, igual aqui a tesoura. Tá aqui na minha mesa. A tesoura é maravilhosa. Eu vou usar ela para cortar aqui, para fazer meus afazeres de escritório. Eu vou precisar dela. Mas essa mesma tesoura que vai me ajudar aqui nessa parte dos documentos, eu posso cometer um crime. sim, verdade. Verdade, isso mesmo. Entendeu? A mesma coisa é a Uhum. internet. Então, é a maneira que a gente precisa instruir para os nossos filhos. Porque senão a gente também vai demonizar essa ferramenta que também é boa. Entendeu? É igual eu brinco com as mulheres. Aí vem, eu tô com isso e aquilo, principalmente, né, que meu público, a maioria é cristã, isso aqui deve ser demônio. Eu falei, não é demônio, é hormônio. Já fez um check-up? Porque senão quer espiritualizar tudo. Aí quer trazer demônio pra tudo. Eu falo, é só teu hormônio, criatura. Não fez um check-up, não cuidou da vida, vem querer dizer que. Entendeu? Ah, eu Aí quer gostei. demonizar, então a mesma coisa com a internet. Senão a gente também quer generalizar e falar que é algo muito ruim. Não é, é A compartilhar. facilidade de achar culpados. Ah, é o Isso. fulano, é o demônio, é a A internet, gente é finge ele, é isso. ela. Mas ninguém quer se Nunca sou eu. responsabilizar, É, né? nunca Ninguém quer sou se eu. responsabilizar. E quando a gente se responsabiliza realmente como mãe, o que que eu posso fazer hoje, né? Para me responsabilizar como mãe, para eu pegar as rédeas mesmo do meu lar. O que que eu posso fazer? E a gente começa a mudar, né? A trazer essa dinâmica. O primeiro ponto é saber que nós não somos perfeitas, né? E a gente erra. Inclusive, até mesmo falando com os nossos filhos. Isso é um ponto também que nós precisamos, às vezes, sair, né, um pouquinho do pedestal. Eu errei e ir lá para o filho também pedir desculpa. Isso, Eu falei verdade. mais alto, eu me exaltei, eu não estava, entendeu? Tão bem. E eu faço até com a Maia de 4. Eu sou tranquila, mas só Uhum. que a Maria eu nunca gritei. A Maia, de vez em quando, eu tenho que falar um pouco mais firme. Hoje foi um dia desse, porque o temperamento dela já é diferente. Aí eu falei, filha, eu falei com você dessa forma, eu não gosto, mas porque isso não ia te fazer bem. Então, a mamãe quer te pedir desculpa, eu te amo, aí vou, abraço, beijo, mas pontua ela porque que eu falei daquela forma e o porquê que ela precisa, entendeu? Obedecer dentro daquilo que eu falei. Mas a gente tem que entender que vai ter momentos que a gente vai, porque às vezes não é nem ali a criança em si, é o momento, a dinâmica, te pegou numa hora que não estava tão bom, então nós temos, né? Os nossos momentos, nós não somos perfeitas. Eu até deixei, vou deixar você falar, que a gente já está encerrando, que eu queria bem encerrar com uma frase do Bert Hellinger, mas eu queria que, não sei se você tem mais alguma coisa para acrescentar aí, você Eu quero consegue. te agradecer, né? Tudo dentro daquilo que você É, falou,
É exatamente isso. Começa com criação de laços, depois Isso. estabelecimento desses relacionamentos, né? Tem que estabelecer, tem que continuar, não é só criar, depois deixar para lá, é continuar, até mesmo para criar uma base, e depois você sustentar isso e entender que a fase mudou, que a pessoa mudou e que é um ser individual. Só isso. É exatamente quando nós temos essa maturidade é que nós avançamos. E por isso que eu te escolhi, amiga, porque você trabalha com famílias, você Isso. fala para as famílias, para as mães, trazendo, conscientizando dessa maturidade, dessa mudança, com essa leveza. E elas precisam entender que as coisas mudaram e que nós mudamos também e que não existem culpados, existem responsáveis e cada um é responsável pela sua jornada. Nós responsáveis por mostrar o caminho e o filho seguir se ele quiser. Ele vai escolher e ponto final. É isso. E eu quero te agradecer, eu sei que o tempo já está acabando, eu já senti. Te Ai, agradecer uma muito. pena, porque a gente Uma pena ficaria, mesmo, porque eu tenho muita coisa para falar. Mas eu vou a deixar gente para outra ficaria aqui vez. conversando muito. Tá bom, Então a minha gente amiga? precisa entender que nós não somos perfeitas e ter confiança. Entendeu? Soltar esse controle, porque se você educou bem, se nós educamos bem, a gente precisa confiar que chegou o tempo deles seguirem a vida, e a gente não tem controle. Quem dera que nós tivéssemos controle sobre todas as coisas, né? Nós temos a responsabilidade, sim, mas nós não temos controle, então a gente precisa deixar aí. E eu queria terminar com essa frase: se a mãe fosse ideal, não seríamos capazes de viver. Não teríamos força para viver. Isso tira todo o peso da perfeição. Por quê? Porque é justamente na falha e nos defeitos da mãe que vai nascer o quê? A força do filho. Então, não é apesar disso, é por causa disso. E por que eu trago isso? Porque a imperfeição, lembra que eu falei do deserto aí, das dificuldades, é que vai nos empurrar para a vida. Se você for ver, né, você anda de bicicleta, não anda? Não gosto Você não, mais. mas Só se sabe for andar. geométrica, na rua eu não É, ando. então, mas para a gente andar de bicicleta, a gente aprende quando alguém que a gente tem segurança faz o quê? Nos solta. Sim. Eu sofri um acidente de bicicleta, por isso que eu parei. É, aí. É, quando Então eu era pequena, gravíssimo. a gente só consegue andar de bicicleta porque alguém que a gente tinha muita confiança nos solta. Então, se você quer ter filhos bem-sucedidos, saudáveis, você precisa soltar. Você instruiu, deu passo a passo, igual eu falei de bicicleta, só que você pega e solta. Porque tudo que você ensinou, tudo que foi. Agora ele vai percorrer e seguir a estrada. E isso que é a honra, né? Aos pais. É quando eles fazem tudo aquilo que nós instruímos. Né? E como? Porque às vezes a gente acha honrar tem que ficar carregando ali pai e mãe para a vida toda. Mas não. É eles realmente saírem, conquistarem, construírem, alcançarem tudo aquilo que a gente ali orientou. Então, que essa pista realmente esteja bem limpinha para que eles decolem. Mas para decolar, alguém ali precisou, né, soltar. Vai estar ali só embaixo sinalizando a hora que pode subir, que não pode, mas vai estar ali dando os sinais. E esses somos nós. E eles precisam saber que eles vão ter sempre esse lugar onde eles possam também depois pousar, que é o local seguro da pista. Então, que nós sejamos essas Ótimo. mães sábias e que a sabedoria venha realmente sobre as nossas vidas, com lives trazendo conscientização como essa. Né? Perfeito. Muito bom mesmo. Então, Isso que nós mesmo. saímos daqui leves, livres de toda a perfeição, que nós não chegamos a esse Isso aí. pleno, essa plenitude, quem dera, né? Eu sempre brinco, É ai, Dani, verdade. como você dá conta? Não sei o que. Eu falei, gente, não dou. Às vezes, para estar aqui, para eu estar aqui com você na live, não deu tempo da minha filha chegar da escola, porque o preparo estava na mesa tomando café, chegou visita, deu dar o banho nela. Aí falei, amor, quando você chegar, dá o banhozinho nela, que eu tô na live. Então, tipo assim, eu não dou. Para eu estar aqui, É uma isso coisa, aí. entendeu? Não tá. Então, as pessoas às vezes olham, porque a internet também tem muito isso, né? É A gente gramado olha verde do uma parte vizinho. da vida do outro, aí acha que aquilo Isso, ali é a totalidade. Mas isso não aí, é. é verdade. Só você sabe o que Isso, você fez para estar aqui hoje. E isso cada um aí. tem a sua história, entendeu? Então, Isso que a gente mesmo. não se culpe tanto, realmente traga uma leveza e pense que tudo que a gente deu para os nossos filhos foi o melhor que nós poderíamos, assim como que a nossa mãe deu para gente.
E a gente consegue isso, trazer mais realmente leveza para a nossa vida. E é isso, minha amiga. Muito Perfeito. obrigada. É sempre um prazer estar com você. Eu amo essa Ai, também, conexão, igualmente. ainda mais no nosso dia aí. Maravilhoso. A Carmen está sempre presente, eu não a conheço. Vi na live que você fez com ela, né? Mas eu não a conheço, mas está sempre Sim, presente, impulsionando. Creio também que é uma conexão, uma amiga sua, e a gente precisa de pessoas assim, né? Que nos impulsionam. maravilhosa. É, Em, isso em é muito breve vocês vão se conhecer, vai ser maravilhoso, muito isso é bom. muito bacana ter pessoas que nos impulsionam, né? Sei que a gente não precisa estar dependendo de ninguém, a gente tem que nessa, assumir o protagonismo a gente mesmo da nossa vida, mas é muito legal quando a gente tem pessoas assim que nos impulsionam. Então, creio, não sei, é amiga ela? Demais. Ah, então, Minha viu? irmã, nossa Bacana. irmã em Cristo. E Viu? maravilhosa. Que Uma bacana. querida de coração, mentora de mulheres vítimas de narcisismo. Uma Viu? época que eu passei uma dificuldade aqui no ecossistema aqui, ela que me socorreu, me aconselhou, me ouviu. Então, assim, é muito bom, né? Porque muitas das vezes a gente acha, eu sou psicanalista, não preciso de análise de ninguém, não preciso de terapia. Não, sou terapeuta. Não, Não, precisa precisamos muito. umas das Muito. outras, É. precisamos sim. E é isso que nos fortalece. Isso aí, porque a gente precisa estar bem, né? E são tantas histórias que a gente vai trazendo, Sim, que às vezes a pessoa acha que a gente vai deixando tudo lá, né? No consultório, no gabinete de né? atendimento. Não, mas a gente vai trazendo, até porque, igual eu vou fazer o atendimento agora, não é só chegar e vou conversar, não, a gente tem todo um estudo antes. Então tem todo um Isso, todo um preparo preparo, antes de isso. você pegar e para atender. E nisso você vai trazendo as histórias das pessoas, né? Às vezes se preocupa, será que a pessoa ia resolver isso? Será que ela resolveu? A gente também tem, não é tipo desligou e acabou, não é Sim, isso. Então a gente precisa realmente desse cuidado, né? Porque a gente cuida tanto, então perfeito. realmente a gente precisa ser cuidado. Então é muito bacana ter pessoas assim. Deus a abençoe. Não conheço, mas Deus abençoe, isso é muito legal. E abençoe essa conexão. Amém. Então, gente, só tenho a agradecer, tá? Sempre um prazer, muito bom. Um Muito beijo. bom. Ah, Dia eu tô vinte e feliz que tu três vai vir no estarei café, hein? aí. Dia vinte e Isso três aí, dia vinte estaremos e três estarei juntas, aí. tomando um cafezinho, dando aquele abraço. Engraçado que eu faço café já há muitos anos e eu falei, nunca tive um café que as mulheres gerassem uma expectativa tão diferente. Eu falei, como as mulheres estão pesadas. A vida pode ser leve. Falei, no mês das mães, eu falei, como que as mulheres estão precisando dessa leveza. Eu falei que a Sim, gente aí seja, igual você fez a live hoje, seja esse porta-voz, seja esse instrumento realmente de leveza para essas mulheres e essas mães. Porque elas estão precisando muito, né? A gente precisa, né? Se a gente for ver tanta coisa sim, que a gente faz, a gente sim. precisa desse tempo. Inclusive, é E um a dos gente pilares da minha terapia, a leveza. Tem que ser, porque muito, e senão eu não. boto, sempre eu falo assim, gente, bota na agenda, eu comigo mesma, a agenda tem com tudo. Ah, marcar exame de filho, buscar filho na escola, é reunião de trabalho, é isso, aquilo, e você, onde você está na agenda? Bota eu comigo mesmo, senão a gente não tem nem tempo, às vezes, de tomar um banho mais demorado. Falo, quando você vê, nem às vezes o pé esfregou, não tem um tempo de estar no banho sozinha, É, de entrar no banheiro sozinho, eu falo, se permita fazer isso, tire um tempo para você. Nem que seja, Dani, é muito difícil, uma vez na semana. Mínimo. Entendeu? Eu falei, nem que sim, seja uma vez na semana, mas tira você. autocuidado. É o autocuidado. Eu falei, precisa, entendeu? Porque não é só sobre, eu ir num salão. Isso não, você respirar, você pausar, você ler um livro, você tomar um banho com calma, você entrar no banheiro com calma. Entendeu? Ter o seu momento, Até porque senão. dormir até mais tarde também faz parte. Isso, Dormir isso. até mais tarde. Tem dia que eu desligo tudo e durmo até mais É. tarde. Durmo Porque mesmo. pensa que você exausta. Como que você vai estar educando filhos exaustos? Você Não vai tem estar ali como. totalmente reativa. Falou uma coisa, É, você vai explodir. Falou outra coisa, você vai explodir. Aí qual conexão você está criando? Aí quando vê é foi isso. verdade. Dessa Isso forma. Mas mesmo. vamos Aqui, ensinar o nossas Eduardo mandou os filhas. parabéns. Hum. Eduardo mandou os parabéns. Ai, que Gratidão, bom. Eduardo, também está sempre conosco na live. Eduardo Ah, Antônio. Gratidão, doutora Vanessa. Gratidão, pessoal. Muito bom. Dani, até breve. Amanhã tem mais. Amanhã não. Dia 8 tem mais com a doutora Denise. E olha, essa live, maravilha. check, com A sucesso. doutora Graças a Denise Deus. mãe é típica, não é? Alguma coisa assim nela? Eu vi, eu até curti. Isso, vai ser sobre mãe atípica no dia 8. Dia 8 de Ah, maio. bacana. Então Sexta-feira. as mães precisam tanto.
Porque Muito. as mães já precisam, ainda mais uma mãe atípica. Porque é um Sim, desafio bem sim. maior. Então, a rede, se não tiver uma rede de apoio, porque a gente é difícil uma rede de apoio. Imagina com um filho, né, com uma limitação. A rede de apoio precisa ser aquele suporte, então elas precisam muito, é muito válido. Eu vou ter É uma verdade. palestra também para as mães atípicas, não, nunca fiz, vai ser minha primeira vez para esse público. Eu achei até legal quando você trouxe, falei, vou ficar ligadinha para eu pegar alguns ensinamentos, porque não é algo que eu vivo, né? Então é algo que eu preciso realmente me aprofundar mais, até para reconhecer realmente as demandas, as dores dessa mãe, mas elas precisam muito de cuidado. Então achei uma pauta bem bacana. Aí, por isso que até me interessou. Eu não a conhecia, eu vi que você vai fazer bem bacana. Muito bom. Isso, eu fiz uma Obrigada. ontem falando dos direitos, né? Depois que a mãe recebe o laudo, falando sobre os direitos dela, a caminhada passo a passo, que é muito duro, é muito difícil, né? É um período de luto, morre o filho perfeito, nasce o filho que vai precisar de assistência, de apoio, quais os documentos, o que fazer, está na live de ontem, né? E na sexta-feira vai ser quando a mãe também é atípica. Ela é mãe atípica, tem filho com autismo e ela também tem autismo. Vai ser a jornada dupla dessa mãe. Tá. Meu Deus, é mais desafiador ainda. Isso aí, isso aí. Pô, que bacana. É E nós sexta-feira. estamos, amiga, nós estamos aqui para isso, para podermos Isso fazer a mesmo. diferença. Deus nos chamou e vamos, É. dizemos sim, eis-nos aqui. Eis-me aqui. Então vamos que vamos. Isso Uma aí. ótima noite. Para Obrigada, tá? você. Um O amor, beijo. beijinho, bom Fica com atendimento, vai com Deus. Deus.